a juventude, você tem que ter tato, você tem que ter cuidado, você tem que ter carinho, você tem que ter amor, você tem que dar forma para ela, porque ela não tem forma, você trabalha nela. Você tem que amar aquela obra. Você sabe, a vida do padeiro não é fácil, porque todo mundo quer o pão cedinho. Elas se levantam para orar e para dizer: Deus levanta jovens naquela igreja, Deus levanta moços naquela igreja, Deus levanta, usa obreiros, Deus levanta, usa mocidade. O que é isso? É a igreja gerando, preparando o pão. E do outro lado você tem o vinho. O vinho não é de manhã, o vinho não é de um tempo para o outro. O vinho é fruto da uva. A uva fala de um tempo em que foi semeado, um tempo em que a uva amadurece, e depois que ela fica madura, ela é levada para o lagar. O vinho não é preparado com as mãos, o vinho é preparado com os pés. Glória a Deus. E assim é a igreja. Porque a Bíblia diz que se as palavras de Cristo estiverem em nós, nós vamos dar fruto. Porque Ele é a videira verdadeira. Aleluia. E nós somos os ramos. E quando nós damos frutos, Ele vai pegar o fruto. Porque ninguém come do fruto da árvore. Aleluia. Ninguém pega um pedaço de galho e vai comer. Para o fruto ser bom, tem que ser limpo. Não entendi, irmão Mateus. Eu estou dizendo que Deus coloca os homens, as mulheres que são mais experientes na batalha, na caminhada cristã. Deus pega eles e coloca em um processo aonde eles são muitas vezes humilhados, rejeitados, aonde muitas vezes são injustiçados. E o fruto do Espírito tem que aparecer: o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a longanimidade. Quando o fruto aparece, você espera que alguém te aplaude, você espera que alguém olhe o fruto e diga: uau, que fruto incrível a tua fé gerou. Olha como você é crente, olha como você se converteu. E Jesus diz assim: não, eu não vou exibir o fruto, eu vou limpar o fruto. Aí Ele pega o fruto, tira do ramo e leva para o lagar. E no lagar, a uva, para se tornar vinho, precisa ser pisada. E muitas vezes a vida do cristão é assim, ele é calejado. Quantas pisadas, quantas vezes você chora e ninguém vê. Quantas vezes o pai e a mãe vão dormir tarde, preocupados com o filho que não volta para casa. Quantas vezes o pai e a mãe vêm para a congregação, vem, faz campanha, ora, pede a Deus pela sua família. Sabe o que é isso? É a uva sendo pisada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você que é um ramo frutífero no reino de Deus, eu quero te dizer que você vai suportar esse processo. Eu quero te dizer que Jesus, Ele também suportou o processo. Ele foi para uma prensa de azeite e ali Ele foi moído, Ele foi castigado. Mas a Bíblia diz que Ele suportou a vergonha da ignomínia pela recompensa que lhe estava proposta. Existia uma alegria que Ele iria gerar através das suas feridas. Existia uma alegria que Ele iria gerar através das suas cicatrizes. Ei, hoje eu e você podemos sorrir porque Jesus chorou por nós. Hoje eu e você podemos ter a salvação porque Ele sofreu em nosso lugar. Eu quero te dizer essa palavra: suporte o processo.
Porque aquilo que está acontecendo na sua vida, que está gerando em você tristeza, vai gerar o vinho da alegria para outros beberem. A alegria da igreja vai ser ver você assumir o altar e dizer: igreja, eu tenho um testemunho para contar. Foi difícil, eu chorei, eu sofri, mas Deus mudou a minha história. Deus salvou meu marido das drogas, Deus libertou meu filho da cadeia. Hoje ele é adorador, hoje ele é levita. Ei, eu quero te dizer, você terá um testemunho para contar. Ei, tu que andarás, você é uva, está sendo pisado, mas a tua história vai se tornar vinho de alegria. Alguém vai ouvir o teu testemunho. Mas o processo não é fácil. O processo é difícil. Ser o corpo de Cristo, viver as fases de Deus, entender os processos de Deus. Aleluia. Andarei as terras. Mas a minha palavra para a igreja essa noite é: você não está sozinho. Quando os discípulos estavam acompanhando o mestre na Galileia, os religiosos não gostaram, a classe política não gostou, Pilatos não gostou. Aleluia. O profeta antecessor de Cristo perdeu a cabeça. João Batista foi morto, decapitado. Os religiosos, os que tinham dinheiro, os que tinham influência, perseguiam os discípulos. Só que tinha uma coisa: o mestre estava com ele. Aleluia. Eles chamavam os discípulos de Beelzebub, filhos de Beelzebub. Aleluia. Eles estavam dizendo para Jesus e para os discípulos de Cristo: vocês são filhos de demônios. Sempre foi assim. A igreja nunca teve a amizade do mundo. Mas quem se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Mas quem é amigo de Deus já não importa mais. Agora ele está dizendo para a igreja: eu estou partindo. Agora ele está dizendo para os discípulos: eu vou embora. Eu vim do Pai, vou voltar para o Pai. Quando a tempestade veio no barco, Jesus estava no barco, está tudo bem. Porque ele disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Quando faltava pão, faltava peixe, ele dizia: está tudo bem. Aleluia. Porque ele multiplica pão e peixe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas agora ele está dando uma notícia, ele está dizendo: eu vou embora. Eu vou partir. E os discípulos não entendem. E eu falei um pouco sobre isso ontem à noite, o benefício da ausência. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar. Se Jesus fica, o Consolador não vem. Ele precisa ir para que o Consolador venha. E aí ele vai dizer para vocês: é melhor. Porque se Jesus estivesse nos dias de hoje sobre a face da terra, para ter experiência com Deus, você iria ter que pegar um avião até Israel. Você teria que ir até onde o mestre estava.
Mas uma hora você teria que se despedir para o seu trabalho e para os seus afazeres, voltar para a sua casa, e você ia sentir saudade, ausência, solidão. Aleluia! Mas Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador. Eita, aleluia! Só que ele poderá me substituir. Apenas ele poderá governar a igreja. Aí ele diz: através do Espírito Santo, através do Consolador, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. Por quê? Porque o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele não está limitado a um corpo físico, ele não está limitado a um lugar físico, ele não está limitado a uma geografia, ele não está limitado a um homem, não está limitado a uma denominação, não está limitado a uma igreja, não está limitado a um cargo eclesiástico. O Espírito Santo Consolador, ele está sobre toda a terra. Aonde você puder respirar, ali o Espírito de vida está. Você pode estar lá no fundo do poço, o Espírito Santo penetra. Você pode estar no fundo do mar, o Espírito Santo chega. Você pode subir nas alturas dos aviões e voar pelo espaço, o Espírito Santo alcança. O salmista disse: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces. Se eu descer ao profundo do mar, lá tu estás. Se eu subir às nuvens, lá estás também. E o teu Espírito. Glória a Deus! A igreja precisa entender que a obra na terra será feita através do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 38, o apóstolo Pedro falou na casa de Cornélio que Jesus Cristo andou em toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito Santo de Deus era com ele. Preste atenção. Jesus, sendo Deus, não exerceu seu ministério como Deus, mas como homem. E como homem, ele dependeu do Espírito Santo. Atos 10, 38 afirma isso. É por isso que quando João Batista batiza Jesus nas águas, a primeira coisa que aconteceu foi que ele recebeu poder, ele recebeu unção, os céus se abriram e o Pai declarou: este é meu filho amado, que sempre faz o que eu tenho prazer. E então o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba e repousou sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo e de poder, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 28, está escrito que certa vez olharam para Jesus e disseram: você expulsa os demônios pelo chefe dos demônios, por Beelzebul. Mas Jesus disse: nenhuma blasfêmia aos homens será perdoada, senão a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá. Um reino dividido contra si mesmo não ficará de pé. Mas se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. E eu quero te dizer esta noite que o Espírito Santo está aqui, e ele está aqui para libertar, porque o reino de Deus é chegado.
usada pelo Espírito Santo. E essa palavra, e esse dom se chama palavra de conhecimento. Ele é diferente do dom de profecia. Porque o dom de profecia, Deus comunica uma verdade, dá um endereço. Ele diz, fale para o pastor Isaías. Pastor Isaías. Fale isso, isso, isso. Isso é o dom de profecia. É assim que ele opera. Amém? Amém. Existe o dom de variedades de línguas. Que você fala em línguas estranhas em outro idioma. Por exemplo, eu estou aqui e sou português e sou brasileiro. Eu falo a língua portuguesa. Mas pode entrar aqui, por exemplo, um descendente de alemão, de italiano, e eu vou até ele e entrego uma mensagem em italiano. E ele entende. Mas eu vou achar que eu estou falando em português. E ele vai estar ouvindo em italiano, na língua dele. Isso é o dom de variedade de línguas. Atos, no capítulo de número 2, diz que os apóstolos eram todos galileus, mas quando eles profetizavam e quando eles falavam em variedade de línguas, 27 nações diferentes da Roma, da Capadócia, da Galácia, dos gregos, todos eles ouviram falar no seu próprio idioma. Isso é variedade de línguas. Amém? Amém. Existe interpretação de línguas. Eu falo em línguas estranhas e em seguida interpreto para a igreja. Ou o irmão fala em línguas estranhas e ao mesmo tempo eu entendo o que ele está dizendo e nós dois trabalhamos em sincronia. E revelamos a mensagem para a igreja. Agora, quando você quer falar em línguas e você não sabe a mensagem, a Bíblia diz, cale-se e fale com Deus em mistérios. Porque aquele que ora em línguas, ora de fato em espírito e edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza fala à igreja. Aí existe o dom da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é, existe uma pessoa aqui, ela tem um problema e Deus tem um conselho para ela. E aí ele não sabe o endereço, ele sabe que é no ambiente. Essa é a palavra de sabedoria. Aqui tem uma pessoa que esta semana você está pensando em mudar de emprego. Cadê você? Aí a pessoa levanta a mão. É você? Não é você, vem. Aí vem a pessoa. E aí, irmão? É o irmão que Deus confirmou. Sim, Deus manda te dizer, faça isso, 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 isso. E vai acontecer. O que é isso? É uma palavra de sabedoria. É uma palavra do qual você recebe um conhecimento que sem o dom você não receberia. Isso é uma operação do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 16, que Paulo e Silas estavam na prisão e à meia-noite eles oravam e louvavam a Deus. E de repente veio tão grande terremoto que abalou os alicerces da prisão e se abriu a cadeias de todos. E todos os prisioneiros foram soltos. E vendo o carcereiro isto, pegou a sua adaga para se matar. Aleluia. Pensando que todos os presos tinham fugido. Mas de repente o Espírito Santo que abriu as prisões é o Espírito Santo que dá o livramento e não deixa o homem morrer. Porque o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo e Paulo gritou lá da escuridão. Aleluia. Abalou a prisão, aconteceu um reboliço. E a Bíblia diz depois que ele pede luz, ele estava no escuro. Como é que o apóstolo Paulo sabia? O Espírito Santo revelou para ele. Esse é o dom da palavra de sabedoria. Ele disse, ei homem, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Glória a Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Esse é o dom da palavra de sabedoria. E aí tem o dom da palavra de conhecimento, que é diferente. Aqui no nosso meio existe uma pessoa. E essa pessoa foi assim que foi dito. Aqui no nosso meio tem uma mãe. E esta mãe leva o seu filho para fazer exames. Esta mãe leva o seu filho no médico. Esta mãe dá muitos remédios para o seu filho. E os médicos da terra não descobrem o que ele tem. É suspeita disso, suspeita daquilo, mas não tem diagnóstico. Deus manda dizer para esta mãe que Deus está transformando o tumor maligno em benigno. Aonde está? Minha mãe levantou a mão. A partir daquele dia, minha perna voltou a crescer.
A partir daquele dia, eu comecei a receber a cura da parte de Deus. Sabe por quê? Porque este dom é o dom da palavra de conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então nós temos os 9 dons do Espírito Santo. Mas a Bíblia ela vai dizer: não entristeçais ao Espírito, não aplaqueis as profecias. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aonde é o Espírito de Deus, ali há liberdade. Liberdade. Amém. Liberdade. O que é liberdade? Ele tem liberdade para agir. Por que muitas igrejas, você vai hoje, você não vê mais Deus falar? Você não vê mais um profeta se levantar. Por quê? Porque quando eles se levantavam, ao invés de instruir e ensinar, tiravam chacota. Batiam, machucavam, falavam mal. Ao invés de pegar a palavra e dizer: olha, irmão, a Bíblia diz assim, ó, que todos têm o seu lugar no culto. Aquele que tem salmo, traga o salmo. Aquele que tem a palavra de conhecimento, traga a palavra de conhecimento. Aquele que tem a profecia, traga a profecia. Se um estiver falando, então o outro espere, cale-se o primeiro e fale o segundo. Aleluia. Então, para alcançar a maturidade, nós precisamos aprender como o Espírito Santo de Deus trabalha. Aleluia. Dos homens. A gente tem um projeto social num lugar que na época, o condomínio Milano, era o lugar mais perigoso da cidade. Era um ponto de drogas. Era um ponto esquecido pela sociedade. Mas a Igreja Batista tinha plantado um projeto social lá dentro. E eles estavam cuidando das crianças no contraturno escolar, de segunda a sexta. Porque para as crianças, porque o pai trabalhava o dia inteiro. A criança ia estudar de manhã e de tarde, ficava na mão dos traficantes, eles recrutavam os adolescentes, os jovens. Era a rua onde acontecia mais roubo, mais mortes, mais crime e violência. As facções de drogas tinham se infiltrado lá. E a igreja estava lá dentro. Eu não era da Batista, mas eu era irmão em Cristo. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas, ele não disse a igreja da denominação do apóstolo Paulo, que está em Éfeso, a igreja da denominação do apóstolo Pedro, que está em Éfeso, a igreja da denominação do apóstolo Apolo, que está em Éfeso. Não, ele disse a igreja que está em Éfeso, porque na visão de Deus, a igreja é uma cidade só. Glória a Deus. Você pode não gostar dos batistas, mas eles são seus irmãos, fazem parte da mesma igreja, o mesmo corpo. Você pode não gostar de presbiteriano ou de pentecostal, não importa. Irmão, é a multiforme graça de Deus, nós somos um. Aleluia. O costume aqui é diferente, o costume lá é outro, não tem problema. Nós somos um. Um só corpo em Cristo. O poder da unidade da igreja, eu tinha um bom relacionamento. Eles falaram: irmão Mateus, nós precisamos de um jovem. Olha o que diz. Um rapaz, de preferência homem. Assim, um pouco mais de 20 anos. Olha a mensagem. Você conhece tantos jovens, né? Das igrejas que você vai pregar. Você pode me indicar algum? É para trabalhar como educador social. Como professor. Vai ter salário. Vai ter horário. Vai ter tudo. Você conhece alguém? E aí, como diria o famoso cantor, né? Esse cara sou eu. Porque Deus havia me dado uma instrução. Deus me deu uma direção. Aleluia. Irmão, eu fui, entrei. Porque o educador de lá, ele havia se acidentado. Era o professor Antônio. Ele estava de moto, saiu com seu filho depois de uma aula. E ele bateu de moto num carro. Cortaram a frente dele. Amassou a escápula. A parte de trás virou sopa. Ele ficou 3 meses dormindo sentado. A dor era terrível. E a esposa dele ainda foi ser operada.
Eles precisavam por 3 meses de um missionário lá dentro. Aí eu entrei lá, mano, foi luta, né? Tu imagina. Falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Olha as coisas que Jesus me arruma. Do nada. Professor de criança. Era 16 crianças de manhã e era 10 crianças à tarde. 26 crianças da minha turma. De 7 a 12 anos de idade. Projeto lindo, maravilhoso. Que apostolou, tinha tudo. Mas criança do filho dos outros, irmão. Você sabe, não é fácil, né? As irmãs do Ministério Infantil é uma vez por culto. Imagina de segunda a sexta. E pior, no meio do condomínio, as pessoas passavam em volta e viam o teu testemunho. Eu estava sob uma pressão terrível porque eu imaginava eu estou representando Jesus aqui. Eu tenho que cuidar como eu falo com essa criança, com essa família, porque eu estou levando o testemunho de Jesus aqui dentro. E eu, irmão, sempre foi minha fuga, tá? Vou contar um segredo para você. Sempre que eu estou na prova, eu corro pro banheiro. Como assim? Eu entro no quarto, eu entro no banheiro. Como não tem quarto, eu entro no banheiro, fecho a porta atrás de mim. Eu dobro o joelho ali mesmo e falo, Jesus, tu vai ter que descer aqui hoje, hein? Tu vai ter que vir aqui hoje, tu vai ter que resolver. Às vezes eu estava lá no trabalho, na empresa, vinha aquele cliente, eu falava, só um minutinho, querido. Eu falava, eu já usei tudo que eu tentei, não consegui, eu falava, eu vou para a oração. Aleluias. Porque não é o lugar que define o meu altar, o altar sou eu que carrego, porque eu recebi o